A guerra híbrida segue a todo vapor na Ucrânia. Vladimir Putin acusa o Ocidente de tentar desmembrar a Rússia e afirmou no final de dezembro que sua ofensiva visa unir o povo russo. Ao mesmo tempo dessas falas, Putin afirmou que a Rússia estava pronta para negociar com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia, enquanto acusava Kiev e seus aliados ocidentais de recusar-se a negociar. Kiev e seus aliados suspeitam que as afirmações de Putin sejam um estratagema para ganhar tempo após uma série de derrotas e recuos russos no campo de batalha. No meio de setembro, a Ucrânia lutou bravamente para reconquistar seu território perdido ao leste, a região de Kharkiv, erguendo bandeiras em cidades e vilarejos ocupados por tropas russas por 6 meses e recuperando áreas tomadas por Moscou no primeiro dia da invasão de Vladimir. Na época, em poucos dias, a Ucrânia havia expulsado os russos de mais de 6.000 quilômetros quadrados de território. A cidade, capital regional, foi quase totalmente destruída e mais de 1.000 moradores foram mortos durante 6 meses de ocupação em combates recentes. De acordo com o levantamento do área militar após relatos estrangeiros na Ucrânia, a cidade de Kharkiv tem um peculiar cemitério, isso mesmo, que lembra alguns dos piores danos causados desde a invasão russa, os destroços de foguetes usados contra esta cidade e seu povo. O cemitério tem mais de 1.000 mísseis, ou partes deles, foguetes e morteiros. As autoridades locais esperam poder ajudar a fornecer importantes informações para qualquer processo contra autoridades e soldados russos. Em um dia, quem sabe, de acordo com representantes de entidades civis no país devastado pela guerra, farão parte de um museu das atrocidades do país. Os cilindros azulados e cinzentos estão alinhados em fileiras de acordo com o seu tamanho, criando uma visão impressionante, embora chocante, do ar. Dmitry Shubenko, porta-voz do Ministério Público da região de Kharkiv, disse que os foguetes recolhidos desde os primeiros ataques e depois de algum tempo, as autoridades decidiram organizá-los por tipo. A autoridade pública considera que são provas cabais de que um tribunal penal internacional poderia usar para juntar processos e organizar um julgamento justo e condenatório. Inclusive, alguns especialistas já estiveram presentes na cidade para analisar os materiais. Os mísseis, segundo o promotor, foram usados contra algumas áreas residenciais importantes, como Saltívka e Oleksivka. Ele disse ainda que as autoridades estimam que pelo menos 1.700 pessoas foram ceifadas por bombardeios, incluindo 44 crianças em Kharkiv e nos arredores. No verão, os edifícios em áreas como Saltívka foram severamente danificados, alguns enegrecidos e outros em ruínas no chão. Praticamente não houve atividades, com lojas fechadas e apartamentos destruídos, ou seja, comércios totalmente fechados. A Rússia ampliou suas ofensivas nos últimos meses na estratégia de tornar a terra ucraniana devastada pelo impiedoso inverno rigoroso que se instalou nas últimas semanas e segue alcançando temperaturas baixíssimas em alguns pontos do país, principalmente leste e norte. Após muitas infraestruturas elétricas serem destruídas e milhões de dólares e diversas dezenas de milhares de equipamentos de reparo do Ocidente chegarem aos ucranianos. Ainda a realidade é dura e crua. Muitas pessoas não possuem aquecimento em suas casas e não há qualquer condições plenas individuais de sobreviverem sem se reunirem com vizinhos, amigos e parentes. De acordo com o gabinete do promotor ucraniano Dmitry Shubenko, o cemitério de foguetes permanecerá pelo tempo que for necessário para que qualquer especialista ou promotor possa obter as informações necessárias para usar como provas contra os russos. Muitas nações estão apoiando a Ucrânia contra as ofensivas aéreas em larga escala que têm minado as infraestruturas críticas do país. A Alemanha, por exemplo, já enviou Iris-T, um equipamento antiaéreo de curto a médio alcance que já se encontra em seus níveis alarmantes de estoque na batalha. Os franceses enviaram o Crotale NG, que oferece pequena cobertura aérea junto com o sistema avançado NASAMS dos Estados Unidos. Porém, o carro-chefe que será enviado dentro de alguns meses é o sistema antiaéreo de médio alcance Patriot.
O área militar acredita que em meados de fevereiro a março, o sistema já esteja nas mãos ucranianas, após seus militares especialistas em artilharia treinarem na Alemanha. Os primeiros testes desse sistema de defesa aérea ocorreram em 69 e 1970 e entrou em serviço no Exército dos Estados Unidos em 1982. Os americanos observaram a ineficiência do PAC-1, uma versão do míssil antibalístico, aqueles que seguem uma trajetória programada e sem volta após seguir diretamente contra o alvo, e decidiram então, no final dos anos 80, aprimorar e criar um novo míssil Patriot, o PAC-2. O PAC-2 foi então testado pela primeira vez em 1987. Chegou às unidades do Exército dos Estados Unidos em 90. Mais tarde, durante a Guerra do Golfo Pérsico, foi implantado no Oriente Médio. Durante a Guerra do Golfo, o Patriot foi usado pela primeira vez em combate e foi considerado um sistema de mísseis antibalísticos bem sucedido. Mais tarde, no final dos anos 90, eram necessárias melhores capacidades suficientes para interceptar mísseis balísticos mais avançados, surgindo o PAC-3, desenvolvido pela Raytheon, com recursos aprimorados ainda melhores contra mísseis balísticos. Como resultado, quase todos os aspectos do sistema foram atualizados. Também foi introduzido um novo míssil interceptador, o MIM-104F, capaz de ser configurada de várias maneiras. Uma bateria Patriot normalmente consiste em um conjunto de radar, estação de controle de engajamento e estações de lançamento. De forma bem detalhada, o radar fornece vigilância do espaço aéreo, detecção de alvos, discriminação, identificação, classificação, rastreamento simultâneo de alvos, orientação de mísseis e suporte de engajamento. Já as estações de lançamento executam funções de transporte e lançamento de mísseis e é operado remotamente a partir da estação de controle de engajamento, que fornece comando e controle. De forma evidente, os lançadores comportam uma capacidade de carga entre 12 a 16 mísseis PAC-3, dependendo da configuração, o que também pode atingir até 159 quilômetros de interceptação de mísseis de cruzeiro a balístico da Rússia, antes que atinjam infraestruturas importantes do país em conflito. Precisamos do seu apoio para continuarmos o trabalho diário aqui no YouTube. A maioria da monetização segue limitada ou restrita pelo YouTube por conta dos temas sensíveis. Então peça sua contribuição com qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.